Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, é um prazer enorme compartilhar com vocês uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a glória da segunda casa e nós vamos basear a nossa mensagem no livro do profeta Ageu, mais especificamente no capítulo 2, versículo 9, que está escrito: A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto está falando da segunda casa do Senhor, ou seja, do segundo templo de Jerusalém, conforme encontramos no livro do profeta Ageu e também no livro de Esdras. Todavia, se este é o segundo templo, significa que houve um primeiro. E então nós precisamos falar um pouco sobre ele. Todos nós sabemos que o primeiro templo de Jerusalém, por muitos conhecido como o Templo de Salomão, era uma obra espetacular construída durante o reinado do rei Salomão. Era um templo extremamente luxuoso e magnífico, coberto de ouro, prata e pedras preciosas. A glória do primeiro templo estava na sua riqueza material e na beleza da sua construção. Mas esse templo foi destruído pelos babilônios, quando destruíram a cidade de Jerusalém e levaram o povo de Deus cativo em cerca de 586 a.C. Mas após 70 anos de cativeiro na Babilônia, o Deus soberano, que tem nas mãos poder para libertar, libertou seu povo, que voltou para Jerusalém. E quando este povo chega em Jerusalém, a cidade está destruída, o templo está destruído, e tudo que se tem são pedras e escombros. A partir de então, o povo começa a reconstruir aquilo que havia sido destruído. E entre estas coisas estava o templo do Senhor. Mas o problema é que quando o povo começa a reconstruir o templo, surgem dificuldades e objeções. E neste ponto, o povo abandona a reconstrução do templo e começam a trabalhar cada um apenas para si mesmo. Começam a se preocupar apenas em reconstruir as suas próprias casas, suas lavouras, seus trabalhos. Buscam, em primeiro lugar, o seu próprio reino e não o reino de Deus. Está escrito em Ageu capítulo 1 que este povo tinha semeado muito, mas colheu pouco. Comia, mas não se fartava. Bebia, mas não se saciava. Vestia, mas não se aquecia. E o que recebia salário, colocava em bolso furado. O povo estava em pobreza. A produção estava em baixa. A alma deles sedentas. E a razão, Ageu nos mostra. É porque este povo havia desprezado a glória de Deus, a casa de Deus, buscando apenas cada um o seu próprio interesse. Então Deus levantou o profeta Ageu para uma missão sublime, que era reanimar o povo, reaquecer o coração do povo para voltar a reconstruir a casa do Senhor. Pois nós vemos que a obra da reconstrução do templo ficou paralisada por alguns anos, por causa da procrastinação do povo na obra de Deus. Está escrito em Mateus 6,33: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é acrescentar todas as coisas primeiro, como este povo estava fazendo, e depois buscar o reino de Deus. Na verdade, nós devemos cuidar das coisas de Deus, e Ele cuidará das nossas coisas, pois Ele sabe de tudo o que nós precisamos antes mesmo de pedir. Mas diante das profecias de Ageu, Deus despertou o coração da liderança e também o coração do povo, que voltaram a trabalhar no templo e concluíram o trabalho. Aquele templo era de menor expressão do que o primeiro. Aquela segunda casa era menos glamurosa do que o templo de Salomão. Então, por que Deus diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, se aparentemente ela era inferior? Em primeiro lugar, porque a primeira casa tinha sua glória baseada
na riqueza material. Ouro, prata, bronze, pedras preciosas traziam glória para aquele templo. Os olhos humanos ficavam fascinados e atraídos por aquela riqueza, mas era apenas riqueza material. Em segundo lugar, a glória da segunda casa era maior porque era uma glória espiritual. Apesar da primeira casa ser glamurosa, mas foi na segunda que Jesus entrou. Foi nesta segunda casa que Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Se na primeira casa entrou reis humanos, na segunda casa entrou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se a primeira casa era bela por causa do ouro e da prata, na segunda casa, o dono do ouro e da prata era que embelezava. A glória de Jesus foi que trouxe beleza para aquela segunda casa. Notem que a glória da segunda casa é maior por causa de Jesus. A glória dele. Quando o texto diz que Deus falou, neste lugar darei a paz, também está se referindo a Jesus, pois Jesus é o príncipe da paz, conforme Isaías 9,6. E em Romanos 5,1 está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, que aplicações podemos extrair aqui? Primeira aplicação: abandonar a obra de Deus para trabalhar apenas para nós mesmos é falta de sabedoria, rebeldia contra Deus, é investir naquilo que é passageiro e frágil. Segunda aplicação: pessoas que só buscam as coisas materiais e não buscam as coisas espirituais jamais serão saciadas. Terceira e última aplicação: a glória espiritual é maior do que a glória material. Portanto, devemos trabalhar, mas jamais esquecer que dependemos de Deus. Não somos nós mesmos quem edificamos a nossa casa. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que a edificam. Não ponham as coisas materiais acima das coisas espirituais. Se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que estas palavras fortaleçam o meu e o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.